Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos aqui à nossa última aula de estruturas hiperestáticas. Joia, pessoal? A gente varreu um conteúdo aí bem grande, né? E é até um tanto complexo. Então, eu vou fazer um recapitulando, né, dos métodos, do que a gente abordou até aqui. A gente continua depois com o conteúdo da aula de hoje, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, caso alguém queira perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Bom, nós começamos a disciplina, né, introduzindo o que são estruturas hiperestáticas, porque até então vocês conheciam estruturas isostáticas, né? Qual que é a principal diferença? O que que tem de novo em estruturas hiperestáticas? Estruturas isostáticas, né, a princípio, vocês entendem, né, conseguem resolver estruturas facilmente, porque a gente tem três equações principais, né, que regem as leis da estática, e você tem três incógnitos. Então, você não tem muito problema, né? Você tem exatamente o mesmo número de equações, o mesmo número de incógnitas, então você consegue resolver os problemas. Quando eu falo em estruturas hiperestáticas, a gente viu que são as estruturas que mais acontecem na vida real, né? Numa obra, em um projeto, estrutura isostática é quase que impossível de acontecer, só se você, né, fazer que aconteça, né? Quase que 99,9% das vezes você vai ter uma estrutura hiperestática. O que que é essa estrutura hiperestática, né? Uma estrutura hiperestática seria uma estrutura na qual eu tenho muito mais reações de apoio, né, do que eu tenho equações. Então, eu tenho 6, 7, 8 incógnitas, 12 incógnitas, e eu tenho somente 3 equações. Então, não tem como resolver, né? Você já vai olhar matematicamente e vai falar, bom, não tem como resolver isso aqui é indeterminado. Como que eu vou fazer para eu determinar, resolver um sistema de equações que eu tenho 3 equações e 12 incógnitas, 9 incógnitas, não tem como. E a gente começou a entender, né, a partir do princípio do método das forças e do deslocamento, né, que isso é possível sim, né, desde que a gente tenha que fazer algumas simplificações e algumas considerações físicas e matemáticas, né. O primeiro método que a gente viu foi o princípio do trabalho virtual, lembra? Que a soma dos trabalhos, né, internos é igual à soma dos trabalhos externos, então a estrutura ela tem uma certa deformação interna que se mantém, se preserva, e aí, com base nisso, eu posso achar, né, as equações referentes ao esforço de deformação normal, cisalhamento, de momento, de torsor. E se eu integro essa equação de zero até o comprimento da área, né, o comprimento da barra, eu consigo encontrar, né, a relação de esforço ali com a rigidez. A gente viu que se você, né, integra de novo, deriva de novo, você consegue encontrar a inclinação da reta que corresponde aí à taxa de crescimento desse momento. E aí a gente aplicando o princípio de aplicação de uma força unitária, né, com duas equações de momentos, uma para uma situação de carregamento, outra sem, a gente consegue fazer, né, determinar aí o deslocamento. Se eu sei o deslocamento, a partir dele eu consigo fazer, né, o método de deslocamento e encontrar as reações de apoio. A gente falou também o teorema de Castigliano, que é uma simplificação do princípio do trabalho virtual, mas que também atua de maneira eficaz. A única diferença é que você tem depois uma derivada parcial, né? Falamos do método das forças, que você aplica uma força unitária, gera um sistema de equações, e a partir desse sistema de equações você também joga na integral, no mesmo princípio do trabalho virtual você consegue resolver. Né? O método de deslocamento é o mesmo princípio, só que em vez de aplicar uma força, né, você aplica um deslocamento unitário, e aí com base nisso você consegue, através desses deslocamentos, também gerar um sistema de equações, com base nos deslocamentos, nas rigidez, e encontrar, né, encontrar um. Você consegue encontrar as reações de apoio, né? Falamos da importância de se estudar linhas de influência, né? Porque linhas de influência, onde que são, bom dia, Rogério, aonde que são utilizadas? A gente viu que no estudo de pontes, principalmente, pontes, estruturas que vão passar cargas móveis, porque eu preciso entender qual que é o comportamento da minha carga móvel na estrutura. Então, quando chegar lá em pontes, é muito importante saber, entender como que se calcula, né, uma linha móvel. A gente viu que não é difícil, né, super tranquilo. A linha de influência nada mais é do que eu determinar um ponto na estrutura onde aquele esforço vai ter uma função, né, mais agravante. Então, eu vou determinar o pior ponto da estrutura. Eu posso fazer isso para momento, posso fazer isso para cortante,
né? A gente viu também que dá para a gente fazer representação esquemática e traçar regiões, né? Onde eu tenho máximo e mínimo. Eu consigo encontrar a região de trabalho da minha estrutura, dado uma carga móvel sendo aplicada nela. Isso é muito importante, é muito necessário. Porque quando vocês chegam em pontos, né? O professor de pontos vai falar assim: olha, dada aqui a minha linha de influência, X e o trem tipo tal, né? Vamos determinar aqui qual que vão ser as reações. Isso tudo é estrutura hiperestática, então já vai direto, né? Mas a linha de influência de todo o conteúdo que a gente viu, acho que é um dos mais simples, né? Das estruturas hiperestáticas, acho que é um dos conteúdos mais simples que a gente tem de trabalhar. Na aula passada, a gente viu o conteúdo que eu julgo ser um dos mais complicadinhos, né? Que são a análise matricial de treliça e pórticos. Por quê? Porque essa análise matricial ela é muito utilizada para quem vai trabalhar com modelagem de estruturas, para quem vai trabalhar com algum software, né, de modelagem estrutural. Né, e aí você precisa entender como que isso funciona. Então você precisa entender da onde surgem as matrizes de deformação. Você tem que pegar uma equação linear e escrever na forma de matriz. A gente viu isso. Fazer a translação de ângulos, né, entre as reações de momento. E aí, com base nessas matrizes padrão, você coloca o software para calcular. Né? Dá para fazer na mão? Dá. Né, deixei até vocês, né, com a tarefa de fazer alguns exercícios do livro didático de vocês, por serem exercícios, né, montados exclusivamente para que deem resultados mais curtos, mais simplórios, né? Mas muitas vezes você tem uma matriz de 36 números, né, com outra matriz de 6. E você tem que fazer uma vez a outra, a transposta disso. Então, assim, seriam cálculos a ver, né? Você não termina, é muita coisa, né? É cálculo fácil, mas é muito continha. Então, geralmente, essa análise é feita em software, para ficar mais fácil, né? Porque o software consegue calcular de maneira mais rápida, mas não que não é possível fazer na mão, né? Tanto é que eu deixei para vocês a tarefa de fazer o exercício do livro, porque na verdade está lá resolvido, pronto, não é nada tão complexo, né? Por fim, gente, na aula de hoje a gente vai terminar a disciplina com o último capítulo, né? Com a última sessão, que é a sessão 4.3, e a gente vai falar do processo de cross. O processo de cross, ele, comparado aos outros métodos, tá? Ele acho que é um dos mais fáceis de se resolver, é um dos mais simples, né? Você não tem que integrar, você não tem que derivar ninguém, você tem que resolver processos que são relativamente tranquilos, né? Comparado ao princípio do trabalho virtual, comparado ao princípio de Castigliano, ao método das forças, ao método de deslocamento, ele é muito tranquilo, ele é muito simples de ser resolvido. Né? Só que ele é um método trabalhoso que precisa de atenção, porque ele basicamente conta, né, na distribuição de momentos, né, em função de qual que é o tamanho e o comprimento da barra. Então, assim, é para ser simples, a gente vai fazer até um exemplo aqui juntos, é para ser muito simples, só que ele precisa de muita atenção, porque se você erra um sinalzinho, erra uma continha, né, vai tudo por água abaixo. E dependendo do quanto de nós que a estrutura tem, ele pode ficar muito grande, né? Eu lembro que quando eu fiz essa disciplina na graduação, a gente tinha um trabalho para entregar, que tinha um exercício que a gente teve que fazer no papel A0, né? Quando a gente desenhou o pórtico no meio do A0, e a gente foi dividindo o momento, e você ia anotando, 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 e foi ficando assim quilométrico. Quem não fez no A0, tinha que pegar sulfite e ir emendando, né, as folhas de sulfite para ir dando espaço de terminar a distribuição de momentos. Ah, é difícil? Não, é continha de um mais o outro, vezes o outro, só que você não acaba. Até que equilibra, você não consegue terminar. Né? Você só para quando equilibra. A gente vai entender já por quê, tá? Alguém tem alguma dúvida do recapitulando? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo?
Tá, então vamos seguir, né? Então vamos lá falar do processo de Cross, vamos entender o que que é isso, né? Então o processo de Cross, também chamado de distribuição de momentos, em alguns materiais o pessoal não chama de processo de Cross, ele chama de distribuição de momentos. Lá em Cross, né, é uma analogia a essa regra de você ir distribuindo algum esforço, distribuindo alguma ação ao longo de qualquer coisa, né? Esse é um princípio de distribuição e de equilíbrio. Não sei se vocês já fizeram, mas quando faz rede de abastecimento de água, a gente tem um método que chama hard cross, né? Que você vai distribuindo as perdas de carga nos anéis da rede de água para que até que se equilibre, até que você tenha um equilíbrio de vazões, né? Para você conseguir realmente determinar qual que é a vazão que vai passar naquele trecho, né? Por isso que chama hard cross. Hard cross, tudo bem que teve a pessoa que resolveu, mas esse cross vem de distribuir um certo esforço, uma certa grandeza até que eu tenha um determinado equilíbrio, tá bom? Então, o processo de Cross, também chamado de distribuição de momentos, né, é um procedimento que, assim como o método da rigidez, né, utiliza métodos de deslocamentos para análise de estruturas hiperestáticas. Sejam elas vigas, pórticos, planos, grelhas, né, até mesmo pórticos espaciais, tá? Quando eu falo em pórticos espaciais, né, grelhas, quando começa a ficar 3D, né, a análise disso manualmente se torna quase que impossível. Dá para fazer? Dá. Só que você vai perder aí um dia para fazer um simples porte, porque você tem que distribuir no espaço tridimensional. Então você vai ficar distribuir para lá, para que você não vai chegar uma hora que você se perde. Realmente você se perde. Você não consegue mais olhar para onde você tem que ir, né? Mas, assim, é o mesmo princípio. O software, quando faz, utiliza esse princípio. A programação lá é essa, né? Então, no caso das vigas hiperestáticas, né, a aplicação do processo de Cross, ela é muito rápida e muito prática, né? A gente vai ver aqui, é muito simples, tá? Ela é muito rápida. O princípio do trabalho virtual e o método do Castigliano são rápidos também, só que são um pouquinho mais difíceis, né? Porque você tem que integrar, tem que derivar parcial, tem que achar a equação do momento, né? Então, demanda um pouco mais de prática matemática de cálculo, né? Cálculo diferencial integral. Aqui não, a gente vai fazer mais, menos vezes dividir, basicamente isso, tá? Então, a ideia básica desse processo é que, né, com os nós de uma estrutura devem estar em equilíbrio, a soma dos momentos aplicados pelas extremidades das barras chega a um nó deve ser nula, tá? Então, olha bem, né? A ideia básica desse processo é que, como os nós de uma estrutura devem estar em equilíbrio, se ele tiver desequilíbrio, ela vai romper, né? A soma dos momentos aplicados pelas extremidades das barras que chegam a um nó, então os momentos lá da ponta que chegam a um nó tem que ser nulo. Isso aqui a gente sabe desde isostática. E o processo de Cross, né, ele é um método iterativo, né, e, portanto, aproximado, não é uma coisa tão exata, né? E o critério de parada do processo é definido pela precisão desejada para a resposta. Então, aí que tá, você pode fazer até que você tenha 3 casas decimais de precisão, até que você tenha uma, né? Então, por exemplo, você chega num nó que de um lado deu 7, do outro lado deu 7,8. Se você achar que tá bom, você pode parar. Aí você fala, não, quero 2 casas de precisão, então tem que dar 7,1 de um lado e 7,1 de outro. Aí você vai até que dá 7,1. Então, quanto maior a precisão, mais interações a gente vai ter que fazer. Ele é um processo interativo, você vai fazendo, e conforme você vai fazendo, você vai diminuindo o erro, e conforme você vai diminuindo o erro, você vai tendo mais passos, né? E aí o céu é o limite. Você fala que você quer 7 casas decimais de precisão, você faz 200 vezes até que dê, né? Bom, então a regra, né, a lógica, a lógica principal aqui é o quê, né? Que inicialmente a gente vai admitir que todos os nós da estrutura estão fixos, né? Ou seja, não podem girar. A gente sabe que em alguns momentos eles se deslocam, né? E até inclusive no material de vocês tem um pequeno excerto lá, né, sobre como quando as estruturas giram. Se eles giram, se eles se movem, você vai aplicar o método de deslocamento, basicamente. Então não precisa se preocupar, tá?
Então, dessa forma, são obtidos os momentos de engastamento perfeito nas extremidades das barras provocados pelos carregamentos aplicados. A gente vai pegar e vai aplicar, né? A gente vai separar as barras, vocês vão ver, e a gente aplica engastamentos perfeitos. Onde eu separei a barra, como o nó ele não está fixo, ele não pode girar, tem que ter, considera-se que ali como se tivesse um engaste. A gente já vai entender na figura. Né? Depois, né, a rotação de um dos nós da estrutura é liberada, permitindo que ele gire. Desse modo, faça a distribuição dos momentos que atuam nesse nó para as barras que estão ali do lado adjacente. Né? Então, em função da rigidez de cada barra, a gente vai conseguir determinar isso. Então, novamente, a gente tem que fazer a rigidez da barra. Esse nó é novamente bloqueado, liberando-se o outro nó para reiniciar o processo, que deve ser repetido até que se atinja o critério de parada definido. Então, quando a gente estiver diminuindo uma coisa pela outra, é como se eu tivesse, libera esse nó, deixa ele girar, agora passa para lá, libera esse, deixa ele girar, passa para cá. É que a gente não fica pensando assim na hora de fazer, mas é como se eu estivesse pensando que está liberando e travando, liberando e travando. Lá na hora que eu vou fazer o conta, eu vou falar, finge que a gente liberou esse nó, aí passa para cá. Então, com a finalização dessa distribuição de momentos, a gente obtém os momentos finais, né, nas extremidades de cada barra, o que vai permitir determinar as reações de apoio e também traçar os diagramas de momento fletor e força cortante da estrutura, tá? Bom, para a gente fazer isso, a gente tem que traçar algumas considerações para que a gente não, né, diminua os nossos erros. Primeiro, o momento anti-horário como positivo, né? Então a gente já considera que o momento que gira no sentido anti-horário é positivo, né? Daqui, gente, lembra que eu falava para vocês? Olha, na verdade, tanto faz, né? Se eu adotar como positivo para cá, ou negativo para lá, não vai ter diferença. No final, o sinal vai dar diferente, eu só trocar o lado do esforço. Aqui não, tá? Nesse método, o momento anti-horário tem que ser positivo, tá? É uma convenção para que a distribuição seja feita de maneira adequada. Se eu considerar diferente disso, vai dar errado, tá bom? Porque a minha distribuição vai dar errada. Então você não pode trocar igual nos outros métodos que eu falava assim, olha, na verdade tanto faz aqui, né? Eu posso colocar o mais sendo para lá, e aí na hora de terminar vai dar só o contrário sinal, eu inverto. Então o importante é saber fazer do que se preocupar com qual lado você considera positivo. Aqui não, o sentido anti-horário tem que ser positivo, o normal, né? As estruturas são indeslocáveis, elas não se movem, né? E a gente tem momentos de engastamento perfeito. Lembra disso aqui? A gente viu lá no começo, né? Então, se eu tenho uma estrutura AB que tem um carregamento Q distribuído, se ela é engastada em A e em B, então o momento em A vai ser QL ao quadrado sobre 12, e o momento em B vai ser menos QL ao quadrado sobre 12. Se eu tenho essa mesma estrutura, só que ela é engastada em A e bi apoiada em B, a gente teria um diagrama que só tem momento em A, né? Então, um momento em A, que é o momento do engaste, né? Porque o engaste vai ter uma força horizontal, uma resistência vertical e um momento aqui, né? Então, por isso que eu tenho um MA. O momento em A vai ser QL ao quadrado sobre 8, tá? Se eu tenho, né, ela aqui bi apoiada e engastada aqui, a gente sabe que vai ter um momento só aqui em B, porque eu vou ter uma força horizontal aqui, uma força vertical aqui e um momento aqui. Então, o momento vai ser meu MB, que vai ser a mesma coisa, só que negativo, menos QL ao quadrado sobre 8, né? Se eu tenho uma situação que eu tenho uma viga aqui qualquer, que eu tenho uma força aplicada que não seja no meio dela, em qualquer ponto dela, né? Eu vou ter momento em A e em B. Se ela for engastada, bem engastada, eu vou ter aqui, ó, PAB ao quadrado sobre L ao quadrado. E MB menos PA ao quadrado BL ao quadrado, né? Se eu tenho ela aqui engastada de um lado e B apoiada do outro, eu vou ter essa equação aqui, né? E se eu tenho ao contrário, eu vou ter menos essa equação. Se você poderia fazer na unha, né? Mas a gente já tem essas equações prontas, é o mesmo comportamento sempre, então não tem porquê a gente ficar sofrendo, né? Oi, Everton. Everton sempre vai dar, tá? Não tem uma situação que não vai
Não vai zerar o equilíbrio. O equilíbrio nunca zera, né? Você não vai conseguir zerar. Vai ficar assim, 7 igual a 7, 8 igual a 8, que o Everton perguntou assim. E quando elas não forem possível, né, de zerar o equilíbrio, quando a gente vai fazendo a distribuição de forças, né? Sempre vai ter que equilibrar. Só que vai depender de quantas interações você vai ter que fazer até que equilibre. Tem situações em que o pessoal tem que fazer 30, 40 interações até que zere, né? Esse exercício que eu falei para vocês que deu enorme, que eu tive que fazer no 1 a 0, é por isso, porque dava 40, 50 interações para zerar. E se você erra um sinal no meio disso, você erra tudo. Mas é que o professor fez de propósito, né? Quando eu fiz a disciplina, ele colocou um momento de um lado de 100 e do outro um de 1. Então, para você equilibrar 100 com 1, você tem que fazer 50 interações, até que equilibra 100 com 1. Né? Ele fez uma situação para dar muita interação. Tá? Mas geralmente não vai ser assim. Você não vai ter uma estrutura que num ponto tem 100 de momento e no outro tem 1. Você vai ter assim, 70 e 50, sempre a valores próximos, né? A ordem de grandeza é similar. Mas sempre vai dar. É que depende de até onde você quer ir. É você que vai determinar qual que é o grau de precisão que você precisa. Mas nunca vai acontecer de, não é possível zerar. Sempre vai ter que equilibrar de algum jeito. Né? Elas equilibram. É o natural da estrutura. Ela tem que se equilibrar, senão ela rompe. Tá? Bom, o coeficiente de rigidez, né, que é uma outra consideração que a gente tem que fazer, né? Vocês lembram de coeficiente de rigidez, né? Esse coeficiente de rigidez também é apresentado na seção 2.3, né? Lembra como rigidez do local? A gente viu que quando aplicamos um giro unitário, né, em uma extremidade de uma barra, e a extremidade oposta é engastada, a gente tem um momento de, né, uma rigidez de 4 vezes o módulo de elasticidade vezes a inércia dividido por L, né? Deve atuar na extremidade em que o giro foi aplicado para manter a configuração deformada da barra. Para uma viga de comprimento L, esse valor de coeficiente de rigidez K, né, é de uma barra quando a extremidade oposta foi engastada. Então a gente já sabe, como a gente vai aplicar sempre a situação de engaste perfeito, vocês vão ver o porquê já já, sempre vai ter 4EI sobre L, ou vai ter esse daqui, ou 2EI sobre L. Uma outra situação que não foi apresentada são 2.3, mas que ocorre com frequência, é termos a extremidade oposta da barra articulada, né? E nesse caso, o coeficiente de rigidez da barra é 3EI sobre L, né? Para uma barra de comprimento L, tá? Deixa eu apagar aqui. Porque senão eu risquei aqui e fiquei confuso. Então, lembra disso? Ó, eu tenho aqui um momento, né? Esse aqui é engaste, aqui não vai se locomover nem para lá nem para cá, tá travado, né? Mas aqui se mexe. Qual que é o giro aqui, né? A rigidez 4EI sobre L, né? E aqui, ó, quando eu tenho, né, uma situação biapoiada, 3EI sobre L. Então, gente, isso aqui é só um jeito bonito, técnico, de falar o seguinte: quando a viga for engastada em uma extremidade, é 4EI sobre L, aquela tabelinha que a gente tinha visto. Quando ela é biapoiada, é 3EI sobre L, tá? É que isso aqui é o jeito técnico de dizer basicamente isso, tá? Quando for uma situação A ou quando for uma situação B, tá? Não é nada tão demais. Temos que pensar no fator propagação, né? Então, conforme a gente viu, o momento 2EI sobre L, né, da figura A aqui, deve atuar na extremidade engastada da barra para que seja mantida a configuração deformada correta dessa barra. E perceba que esse momento é exatamente a metade do momento, né, que atua na oposta, tá vendo? Se eu tenho engaste aqui, eu tenho 2EI sobre L. Lá naquela tabelinha, você ia ter aqui 2EI sobre L. Metade daqui vem para cá, certo? Então, o engaste aguenta metade da rigidez do outro. Aqui não se move, né? Aqui também não se move, mas a gente sabe que a rigidez para que isso aqui mantenha essa situação é essa. E aqui, como eu tenho um momento, a rigidez é metade da rigidez sendo lá, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, novamente a mesma situação. Eu voltei ela para riscar, mas é como se eu tivesse aqui, né? 2EI sobre L, né? Nem precisa se esquentar muito com esses valores, isso aqui vocês vão ter, né? Vocês têm tabelado no material de vocês. É só para vocês entenderem, né, do que a gente está falando quando a gente começar a fazer os cálculos. Um outro fator importante é o fator propagação, né? Logo, quando a extremidade oposta da barra está engastada, existe um fator de propagação, né? A gente chama de meio, que representa uma parcela momento que foi propagada para uma extremidade para outra. Isso é uma realidade, a gente nunca fala nisso, né? Mas esse momento aqui
Ele está aplicado nesse ponto, mas ele propaga esforço para a viga inteira. Então, um tanto desse momento para propagado lá para o outro lado. A lógica do princípio de Cross é essa, é distribuir essa propagação de momentos. E o momento que estiver aplicado aqui, ele também propaga um pouco de esforço durante essa estrutura inteira e acaba chegando aqui. Né? Isso é lógico, isso aí acontece, a gente sabe. Tá? Vendo? Então, ou seja, nenhum parcelamento foi propagado na extremidade. Quando, né, a outra extremidade é articulada, a gente sabe que não tem propagação porque ela se move, mas se elas estão todas travadas, elas não se movem. Então tem uma propagação de momento, eles se influenciam. Então eu tenho que pensar nesse fator de propagação e eu tenho que saber, por fim, né, fazer o coeficiente de distribuição. Isso aqui é o fator um dos mais importantes no método de Cross, né? Então, quando um nó, né, está conectado a N barras e um momento M é aplicado nesse nó, cada barra vai resistir a uma parcela desse momento. Tá? Então, um nó é como se eu tivesse aqui, ó. Coloca um nó aqui no meio, né? Ele está conectado a quantas barras? A uma, duas. Se eu aplico um momento nesse nó, um pouco do esforço vai para onde? Um pouco vai para a barra 1 e um pouco vai para a barra 2. Isso aqui é lógico. Só que quantos por cento vai para 1 e quantos por cento vai para 2? É isso que a gente faz aqui, o fator de coeficiente de distribuição, né? Então aí, né, cada barra vai resistir a uma parcela desse momento, dependendo da rigidez da barra. Ou seja, cada barra, né, representará um momento resistente diferente, em função de quão rígida ela é. Se a barra for mais rígida ou for menos rígida, ela vai acabar resistindo, suportando a uma taxa X ou uma taxa Y de momento. Novamente, óbvio, né? Se eu aplico um nó aqui, essa estrutura aqui é mais deformável, ela vai receber mais momento. Essa daqui é mais rígida, vai receber menos momento. Normal, tá? Ou seja, cada barra apresentará um momento resistente diferente, que é uma parcela do momento total no nó. De forma que a soma dos momentos na extremidade de todas as barras seja igual ao momento do nó para manter o equilíbrio, né? Eu não posso ter mais momento do que foi aplicado. Então aqui o meu fator vai ser aqui a rigidez dividido pelo coeficiente de rigidez, né? De todas as barras que eu tenho, né? Então eu tenho uma taxa, né? Então, por exemplo, a rigidez aqui é 100. A rigidez aqui é 300, certo? Se eu aplicar um momento aqui, eu tenho que calcular quantos por cento vem para cá. Como é em função da rigidez, eu vou ver quantos por cento isso daqui é do total. A rigidez total da barra é quanto? É 400, né? Se eu pegar 100 e dividir por 400, vai dar 1/4. Então aqui vai receber 0,25%. E aqui vai receber 75%. É basicamente isso, né? Em função de quão rígida é a barra, a gente sabe quanto que ela suporta daquele momento. Entendeu? Fica mais fácil fazendo, vocês vão entender, é bem facinho. Então, assim, um nó, como por exemplo, 3 barras, terá 3 coeficientes de distribuição, sendo um para cada barra. Quanto que eu tenho um nó com 3 barras? Quando eu tenho assim, ó, um pórtico, né? Por exemplo, aqui. Esse nó aqui, ó, tem 1, 2, 3 barras, né? Eu posso ter um nó com 4 barras, ó. Tem 1, 2, 3, 4. Posso ter um nó espacial, né? Que aí ele vai ter, pode ter até mais 5 barras, vai depender. Geralmente a gente tem um nó no máximo com 4 barras, né? Então, com base nisso tudo, a gente pode aplicar o processo de cross. Alguma dúvida? Eu sei que parece tudo confuso, né? Nada conectou com nada ali, né? Só para vocês entenderem. Mas agora na hora de vocês vão ver que é bem simples. Vamos lá. Então, determine o momento em cada apoio da viga, da figura aqui, né? Sabendo que todas as barras possuem EI constante. Então, eu nem dou o valor, tá? Finge que é o mesmo EI. Todo mundo tem a mesma rigidez, né? Tem a mesma modularidade, seja o mesmo material, tem a mesma seção, então logo vai ter a mesma inércia. Então, eu nem me preocupo muito em dar valor para isso, tá? Se você quiser, você pode assumir um valor, mas a gente nem vai pensar nisso, vamos deixar constante. Como critério de parada do processo iterativo, considere que os momentos inferiores a 0,1 kN por metro podem ser aproximados para zero. Então, eu determino, você como engenheiro estrutural vai falar, olha, daqui para mim já está bom.
né? 0,1 kN é baixinho, então eu já posso considerar como que não é momento. Então, o meu critério é esse, é 0,1. Então, eu tenho aqui, né, uma viga hiperestática, eu tenho um carregamento distribuído entre B e C, tenho uma força aplicada aqui nesse nó, tenho as medidas. Vamos ver o que a gente faz com isso, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai determinar os momentos, né, máximo e os coeficientes de rigidez de cada uma das 3 barras que formam a viga. O que eu olho? Eu olho aqui, eu tenho A e B. Então, entre os apoios, eu separo. Isso daqui, para mim, é uma barra. Entre B e C, isso aqui, para mim, é como se fosse outra barra. E entre C e D, isso aqui é outra barra diferente, né? O que eu faço? Ó, o apoio, as extremidades, lembra que eu falei que eu mantenho as extremidades? Ó, o A eu mantenho. E o D eu vou manter. O resto que eu cortei aqui no meio, se eu falo para vocês na teoria que a extremidade é considerada indeslocável, o que eu tenho que fazer para uma barra ser indeslocável? Tem que aplicar o engaste, não é? Então, o que eu fiz aqui, ó, né? Ó, eu separei em barra AB, barra BC e barra CD. E aí, nas extremidades aqui, ó, que elas estavam conectadas, a gente sabe que esse nó ele é indeslocável. O nó C é indeslocável e o nó B é indeslocável. Então, para critério aqui do método, a gente finge que tivesse um engaste aqui, entendeu? É a mesma coisa que eu tivesse um engaste aqui, tá? Então, é isso que é o primeiro passo do método de Cross, né, do processo de Cross. É separar a sua estrutura em barras isoladas, e para cada uma dessas barras, o local onde tinha um apoio, como ele vai ser indeslocável, ele não se mexe ali, eu considero que eu tenho um engaste. Bom, então pensa aí, o primeiro passo do processo é esse, é considerar que eu tenho um engaste, né, na junção aí de duas barras. Feito isso, eu vou calcular o momento máximo em cada barra. Então, eu faço o trecho AB. Professor, como que eu calculo o momento máximo aqui, ó? Lembra? Aqui, ó. Eu tenho a tabelinha, né? Então, AB, ó. Eu tenho A. Lá no A eu tenho isso aqui, né? Eu tenho um apoio aqui desse gênero, eu tenho engaste no B, né? Como o momento em A não existe, o momento em B tá aqui a equação, ó. É uma força aplicada, né? Ó. Eu venho aqui, ó. Tá aqui a equação. Então, eu vou voltar lá, só para vocês verem. Vendo? Tá aqui a mesma equação. Então, eu coloco P, que é a força, né? Vezes A, vezes B. A é essa distância, B é essa distância, dividido por A, né? Vezes L ao quadrado, mais L mais A. Então, eu faço a equaçãozinha, tá? Isso aqui é tranquilo de fazer. E aí, eu chego a menos 6. Né? E a rigidez nesse pedaço aqui, como que eu faço? A gente acabou de ver isso, tá? Quando eu tenho aqui, ó, um apoio, um engaste, né? Eu tenho, né, na outra extremidade aqui, né, que eu apaguei. Que eu tenho na outra extremidade, eu vou ter ali o 3, né, EI sobre L. Então, vamos lá. 3 ou 4 EI sobre L. Nesse caso aqui, a gente tem o 3 EI sobre L, que é a rigidez dessa barra. Então, deu 0,65 EI. Por que ficou EI como letra, professor? Porque eu nem dei o valor, porque é constante. Todas vão ser igual. No final, eu posso cortar, né? Não faz diferença. Mas eu achei, ó, que essa barra recebe 0,75% do momento. Então, tá bom, guarda esse valor. Aí, esse trecho aqui, ó, o trecho BC, mesma coisa, ó. Eu calculo o momento, que eu sei que é o carregamento distribuído, então é que L ao quadrado sobre 12, né? Em B, um C é menos que L ao quadrado sobre 12, vem lá daquela tabelinha de equações. Então, calculo, me deu 9, né, em menos 9, e a rigidez aqui é 4i sobre L, porque é bem gastada, né, deu 0,67 EI. Opa, então eu já sei como é que funciona. E CD, né, não tem carregamento, não tem esforço aqui. Então, não tem como eu achar momento, né, porque não tem esforço, vou calcular o quê? Só que tem como eu achar a rigidez. Eu vou lá e acho a rigidez, né? Vai dar 3 EI sobre L, 3 com 3 corta, fica só EI, tá? Então tá jóia, né? Vamos lá. Determinei isso, você guarda esses valores. Agora, eu vou ter que achar a taxa, né? Os coeficientes de distribuição dos nós, né? Com duas ou mais barras. Como assim, professor? Ué, aonde que eu tenho distribuição de momento? É em B e em C. Né, que são os nós que, se eu aplicar um momento, vai distribuir um tanto para cá e um tanto para cá. Aqui vai distribuir um tanto para cá e um tanto para cá. Então, eu tenho que fazer esse cálculo. Então, eu vou ter aqui a rigidez de A até B, que eu já guardei, né? No nó B, rigidez de AB dividido por quem? Por AB mais BC. É a rigidez
do trecho que eu quero saber dividido pela do nó. Então, eu vou fazer aqui 0,75 aí, dividido por 0,75 aí, mais 0,7 aí. Eu vou somar 0,75 mais 0,7, EI com EI vai cortar, né? E eu vou acabar tendo 0,53. Mesma coisa com BC, ó, K de BC, né, a rigidez de B para C, dividido pelo K de AB mais K de BC, porque aqui nesse nó eu faço para cá e para cá. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vai me dar 0,47. No nó C, então eu tenho que fazer o K de BC também, né? K de BC mais K de CD, vai dar 0,4, né? E o CD, tá certo? Aqui, ó, eu tenho que fazer o K de CD, aí vai ter o de B até C, o de C até D, vai me dar a mesma coisa, 0,6. Então, basicamente é isso, né? Eu tenho uma rigidez, ó, BA, distribuição entre B e A, vai ser o K de A até B, dividido pela somatória. Então, vai ser o K de A até B mais o K de B até C. Por quê? Porque se eu estou olhando aqui, eu tenho que pensar na direita e na esquerda. Quando eu penso em BC, eu também estou olhando aqui. Mas eu tenho que olhar na direita e na esquerda. Eu tenho que fazer essas contas todinhas, tá? Para esses dois nó aqui. Feito isso, eu sei quanto que distribui. Agora eu venho para cá. O que é isso, professor? Calma. Né? Olha bem, ó. Aqui a gente parte para a distribuição dos momentos. Então, a primeira coisa que eu faço, né? A gente indica o momento que a gente achou em cálculo, né? Então, abaixo da viga são indicados os momentos de engaçamento perfeito já calculados nas extremidades de cada barra, tá? Então, ó, se você voltar aqui, a gente calculou, né? Menos 6 e menos 9, certo? Tá aqui, ó, menos 6 e menos 9. E aqui é menos 9, certo? Todo mundo lembra disso? Ó, eu calculei aqui, ó, menos 6, né? Ó, o momento em B aqui deu menos 6, certo? E aqui, ó, olhando para essa barra aqui, ó, deu 9. Então, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 9, certo? Aqui, ó, no C, eu tenho menos 9. Mas quando eu olho para CD, não tem nada, é zero, porque eu não tenho esforço. Então, aqui eu tenho 0. No B aqui, nessa barra, eu tenho 6. Eu divido aqui, ó, 6. De B até C, eu tenho 9 aqui em B, ó, e menos 9 aqui. Se eu dividir aqui, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0. Então, vamos lá, só para vocês verem o que eu estou falando. Ó. Coloquei aqui, ó. Aqui é 0. Aqui eu tenho menos 6 desse lado, 9 desse lado, menos 9 desse lado e 0 desse lado, certo? Ó, tá aqui, tá vendo? O que eu coloquei aqui em cima? Esse valor aqui, de onde que veio isso aqui? Isso aqui é só representação gráfica, tá, gente? Para ficar mais fácil para enxergar. Aqui eu coloquei a taxa, né, de distribuição. Ó, 0,53 de BA, 0,53. 0,47 BC, 0,47. 0,4 CB, 0,4. 0,6 CD, 0,6. É as taxas, para ficar fácil para mim. Né? Então, eu tenho o momento que acontece em cada nó. Esquece isso aqui para baixo ainda. Vamos olhar só aqui, ó, tá? Então, na sequência, é feita a distribuição de momentos. Essa distribuição de momentos é feita somente com nós com 2 ou mais barras. Então, para cá, eu não jogo nada, porque aqui não tem nada para distribuir. Eu jogo só nos nó que tem 2 ou mais barras, né? Então, por exemplo, para tornar o processo interativo mais rápido, devemos começar a distribuição dos momentos pelos nó mais desequilibrado. O nó mais complicado, né? O nó com maior valor de momento. Momento total no nó B, ó. Se eu pegar menos 6 mais 9, deu 3. Então, o momento total aqui dá 3. O momento total no nó C dá menos 9. Então, esse nó C é o mais desequilibrado. O C aqui e o B aqui, tá? Para ficar claro. C e B. Então, assim, o processo é iniciado pelo nó C. Primeiro, a gente representa um retângulo, né, com o momento total do nó. Então, tá aqui, ó, o momento total do nó 9, né? Então, eu começo por esse nó. Eu não fiz esse 4,8 aqui, calma. Começo por esse nó. Depois desse momento, ele é distribuído para as barras adjacentes ao nó, multiplicando esse momento do nó pelo coeficiente de distribuição. Se eu pegar 9, né? Aqui, ó, o momento total aqui é 9, vezes 0,4, quanto que me dá? Dá 3,6. Então, vem 3,6 para o lado de cá, certo? Se eu pegar 9 e fazer vezes 0,6, quanto que me dá? Dá 5,4. Vem para cá e fica aqui quietinho. Só que eu sei que esse momento de 3,6, eu acabei de equilibrar aqui, ó. Por
Porque se eu pegar 3,6 e somar com 5,4, quanto que dá? Dá 9. Entendeu? Então eu peguei o 9 e distribuí. Ó, a rigidez dessa barra aguenta 40% e a rigidez dessa barra aguenta 60%. Então aqui vai aguentar 3,6, aqui vai aguentar 5,4. Pronto, distribuí. Só que eu quero falar, só que é o seguinte, esse lado aguenta 3,6, só que metade disso vai para lá. Então chega a 1,8 aqui, né? Se o momento total aqui atrás, lembra quando eu fiz aqui o momento total? Menos 6 mais 9 dá 3. Se eu pegar 3 com 1,8, quanto que dá? 4,8, certo? 4,8 vezes 0,53. Aqui eu já até pulei, né? Eu já dei 1,8. 4,8 é que eu acabei de falar, né? E o procedimento de desequilíbrio no AB, exatamente o mesmo que pelo nó C. Lembrando-se sempre de trocar o sinal do momento no instante transmitido para o nó da barra, né? Como no final do processo de desequilíbrio no AB houve uma propagação de aumento de 1,3 para o nó C, então o que acontece? Passou para cá, ó, menos 9, 3,6, 5,4, né? Tá. Passou para lá, 1,8. Somei, deu 4,8. Quando eu faço o meu equilíbrio, né? Eu esqueci de falar isso lá atrás, pessoal, perdão, ó. Isso aqui é importante. Eu tenho menos 9. Quando eu faço a distribuição, eu troco o sinal, ó, tá vendo? Ficou positivo aqui, ó, né? Aí eu passo para cá positivo também. Quando eu tô aqui, ó, somo positivo, aí eu vou e faço a distribuição, tá vendo? 4,8 vezes 0,53 dá 2,54, só que aí eu troco o sinal. Cada interação eu troco o sinal. É aqui que erra, tá? Porque o processo é muito simples. O problema é você não errar no sinal. 4,8 vezes 0,47, 2,26. Aí eu passo para cá, menos 1,13, né? Que eu passo metade para cá. Chegou essa metade, né? Menos 1,13. Eu vou e faço a distribuição disso. Menos 1,13, né? Eu não vou somar com 9, não. Acabou isso aqui, ó. É assim, ó. Vai, vem. É zigue-zague, tá? Eu não vou pegar 1,13 mais 3,6. Não, 1,13 veio para cá. Aí eu vou fazer vezes, né? 0,4 vezes 0,6. Aí me dá positivo agora, 0,45, 0,68, né? Beleza, passo metade para cá, 0,23, né? Então, 0,23 tá aqui. Faz vezes 0,53 vezes 0,47. 0,12, 0,11 negativo. Se chegou a menos aqui, ó, tá vendo? 0,1 kN, passa para cá, posso considerar que deu zero. Então, opa, equilibrou. Aqui tá equilibrado, né? E aqui, ó, também já equilibrou. Então, fechou, né? A gente equilibrou assim, tá? Eu vou pular só porque eu acabei não pulando o slide fazendo a mesma coisa, né? Então, repetindo a distribuição de momento por 4 vezes, chegamos ao final do processo interativo, quando a gente chega aqui a 0,1, né? Aproximado, já daria para parar. Então, para encontrar o momento final na extremidade de cada barra, basta somarmos o momento de todas as etapas do processo, né? Como assim, professor? Ué, você não foi fazendo assim, ó? Daqui você veio para cá, né? Ó, você dividiu 3,6, você veio para cá. Aí 1,8 você somou com 4,8, que já tinha. Distribuiu, deu esse e deu esse. Aí você jogou 2,26 metade para cá. Aí você distribuiu ali, ó, né? Deu 0,45 e 0,68. Trocando o sinal, joga para cá. Aqui chegou 0,23, né? Opa, chegou. Aí você joga aqui dentro, distribui, distribui. Joga aqui embaixo com o sinal trocado. Joga para cá, zerou. O que que eu faço aqui? A direita da barra B, né? Essa barra aqui, ó. Eu vou pegar menos 6, menos 2,54, menos 0,2 e vou somar. A soma desses valorzinhos aqui, ó, me dá menos 8,86. Esse é o momento desse lado da barra. Desse lado da barra aqui, deixa eu apagar essa bagunça. Não tem como explicar isso para vocês também, né? Eu me empolgo. Desse lado da barra aqui, eu tenho 9, né? 1,8 que chegou, 2,26 que saiu da conta, né? 0,23 que chegou de novo e 0,11 que saiu da conta, dá 8,66. Tá vendo que equilibra perfeito? Eu falei pra você, sempre vai equilibrar, não precisa ter medo, vai dar certo no final. No final você soma, dá igual. Só que depende de até onde você quer continuar, né? Deu 8,66. E a mesma coisa aqui, né? Se eu pegar aqui, ó, menos 9, 3,6 que foi da conta, 1,13 que chegou de lá, 0,45 da conta, depois chegou 0, né? 6,8. E aqui a mesma coisa.
Quando eu faço isso no final, eu somo, então eu acho os momentos, a extremidade de cada barra. Achar esses momentos, eu posso traçar meu diagrama e ter, né, um comportamento. Então, note, né, que os momentos que atuam nas extremidades das barras da esquerda e à direita de um nó devem possuir o mesmo módulo, né, porém sinais sentidos opostos. Isso garante que o nó está em equilíbrio, tá? Então, para você saber se você errou, você chegar no final, você somar aqui e der muito diferente, né, muito diferente, e der sinais iguais, tem alguma coisa errada. Tem que dar sinais opostos, tá? Por quê? Porque aqui não tem que ser zero, não tem que estar em equilíbrio, então eu tenho que ter menos 8,6 aqui e mais 8,6 aqui, senão aqui não equilibra. Não dá zero, porque é menos 8,6 com mais 8,6, zero. Então, se eu não tiver isso daqui, eu não tenho equilíbrio, tá? Essa é uma maneira de conferir se não foi cometido nenhum erro no processo de distribuição, tá bom? E basicamente é esse o processo de cross, tá? Deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida. Oi, bom dia, Marcos. Tem alguma dúvida, pessoal? A gente está aqui nos últimos 5 minutos de aula, da nossa última aula. É meio confuso, mas tem que fazer o exercício. No livro de vocês tem uns 2, 3 exercícios disso. Recomendo muito que vocês sentem e façam, porque esse dos métodos é o mais simples. Então refaz esse exemplo que eu fiz com vocês aqui, vocês faz olhando mesmo, para você entender o que que foi feito e por que que foi feito, depois você pega um e tenta fazer você. Aí você vai ver que não é difícil, é simplesmente jogar de um lado para o outro e dividindo por dois, quando você joga, joga metade, joga para cá, joga metade, e você não pode errar no sinal. Sempre que você multiplica pelo coeficiente lá de distribuição da barra, você sabe que você tem que trocar o sinal. Se você erra um sinal desse, né, você erra o exercício inteiro, tá? Bom, antes de alguém mandar alguma dúvida, tá, gente? Hoje eu não sei se o pessoal que entrou depois, né? Hoje é a nossa última aula. Então eu queria, antes de acabar, ou alguém mandar alguma dúvida, né? A gente tem aí uns 4 minutinhos, agradecer a todo mundo, tá? Pelo semestre. Muito bom estar aqui com vocês. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha conseguido transmitir, né, da melhor maneira possível, né, o conteúdo, o conhecimento que eu tenho para vocês. Caso precisar de alguma coisa, pode entrar em contato, tá? Ou tiver com dúvida, né? E aí talvez a gente se vê semestre que vem, né? Pode ser que a gente se encontre em alguma outra disciplina aí mais para frente. E se a gente não se vê também, né? Desejo a todo mundo aí sucesso, tá? Não desistam, continuem. A graduação de engenharia civil, ela é realmente árdua, né? Ela não é um curso leve, é um curso pesado. Às vezes é difícil, às vezes é corrido, às vezes é cansativo, né? Às vezes é exaustivo, mas faz parte, né? É um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento que todos vocês vão passar e no final, né? Se tudo, né? Se Deus quiser, sempre vale a pena, tá bom? Então, foi aqui para tirar dúvida de vocês, que a gente tem aqui 3 minutinhos finais, tá? Mas todo o caso, né? Eu encerro o conteúdo aí da nossa última aula, tá bom? Não, Everton. Se você tiver uma viga só com 2 barras, você vai fazer só a equação, você já consegue, né? Ó, se você tivesse uma viga só com 2 barras, não tem por que você fazer isso, né? Porque se você tem uma viga só com 2 barras, Everton, você tem isso aqui, ó, né? Ó. Se você tem, sei lá, um apoio aqui e aqui um outro apoio assim, ela pode até ser hiperestática, né? Só que aí eu não vou conseguir distribuir, porque aqui vai ser zero e aqui vai ser zero. Aí não dá, né? Então, para eu fazer isso daí que você perguntou, né, para realmente acontecer, eu preciso entrar aí no método de deslocamento, talvez. Aí compensa fazer o princípio do trabalho virtual, que você vai ter só uma equação, você faz em 2 linhas, você faz a equação, integra, acabou. Né? Aí não dá para fazer, né? Não dá para fazer esse jogo de distribuição, Everton. Tem que ser para estruturas grandes, né? Só que assim, a gente fez com 2 nós, né? Se você tiver mais nós, gente, se você tiver tipo 3 nós intermediários, você tem que jogar do A pro B, do B pro C, depois vai voltando pro B, volta pro A, e volta pro B, volta pro C. Se você tiver 3 nós intermediários, fica enorme, vai para lá, vem para cá. Se for um pórtico, você vai fazer daqui para dentro, para cima, para o outro, aí volta, volta. Então, assim, ele é um método simples, só que dependendo da estrutura dá muito trabalho, tá? Você vai ficar jogando de um pro outro, dependendo do jeito que tiver a configuração da estrutura, você fica
né? Você vai ficar horas fazendo. Ele é simples, é muito simplesinho de fazer, tá? Mas dá trabalho, dependendo. Tá bom? Pessoal, chegou o nosso tempo final de aula, tá? Agradeço a todos pela participação. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Obrigado a todos pela atenção nesse nosso último dia de aula. Estudem, tá? Tenham bons estudos, se cuidem. Talvez a gente vê semestre que vem, tá? Sucesso para vocês. Depois, bom final de ano, né? E a gente se vê talvez semestre que vem. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima.